muitas vezes o empresário, ele quer tratar a consequência como causa. Às vezes ele acha que o problema é financeiro, às vezes, e o problema não é a precificação, é o estoque que às vezes não gira. O grande diferencial do pequeno empresário para os grandes players do mercado digital é a experiência do cliente. Então, o teu ponto de venda, a tua loja, ela vai ser um complemento. Porque quem vende para todo mundo, Bruno, não vende para ninguém. Quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Bem-vindo a mais um episódio do Espaço Futuro. Você sabe que aqui no Espaço Futuro é o seu lugar para entender sobre gestão, tecnologia e inovação dentro da Zucchetti Brasil. Hoje a gente tem um papo muito especial que a gente vai falar de um tema que ele é importante para o comércio e para o varejo brasileiro, que é o varejo de moda. A gente vai trazer hoje uma pessoa que ela é gestora de projetos no Sebrae, ela é especialista nessa parte de gestão de projetos para o varejo e para a moda aqui na Grande Florianópolis, que é onde a gente grava o Espaço Futuro. Eu tô falando da Carla Souza, trabalha lá no Sebrae, que é parceiro aqui da Zucchetti, né, Carla? Muito bem-vinda, muito obrigado por ter topado o convite de participar aqui com a gente do Espaço Futuro. Muito obrigada, Bruno. Tô bem feliz com o convite. Que ótimo. Carla, você quer se apresentar para a nossa audiência? Fala um pouquinho da sua história. O pessoal também fica super curioso de conhecer quem é o nosso convidado, né? Então fala um pouquinho da sua história e como é que você chegou até o Sebrae e hoje a trabalhar com a gestão dos projetos de moda e varejo em Floripa. Bom, gente, eu sou pernambucana, moro há 13 anos aqui na Grande Florianópolis. Sou gestora de projetos aqui no Sebrae. Formada em comunicação, especialista em comunicação e marketing. E hoje a gente atua no Sebrae com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável dos micro e pequenos negócios. Né? Hoje a gente atua com projetos setoriais e com programas em prol do desenvolvimento desses micro e pequenos negócios. E eu atuo especificamente com os projetos de moda e varejo aqui na regional da Grande Florianópolis. E hoje, Carla, o que essa vivência no varejo de moda trouxe para você como especialista na área? Hoje eu consigo enxergar trabalhando, eu tô há 2 anos à frente dos projetos de varejo e dos projetos de moda. E eu consigo enxergar que o micro e pequeno empresário do setor hoje em dia, ele tá muito mais aberto ao conhecimento, né? Ele tem entendimento que o mercado ele tem passado por transformações, por mudanças. O mercado de moda e varejo é um mercado que passa por muitas transformações. O perfil do consumidor ele tem mudado muito, né? Então o empresário ele procura o Sebrae aberto a esse conhecimento. Ele quer implementar novas tecnologias, ele quer inovar. E a gente fala muito de inovação, a gente sempre traz para a tecnologia, mas não é só isso, né? Pequenos passos podem ter grandes proporções dentro de uma empresa que está começando. E eu vejo que ele está muito mais aberto para isso. E aqui no Sebrae a gente trabalha em prol desse desenvolvimento, realizando um diagnóstico, entendendo quais são as dores desse micro e desse pequeno empresário, direcionando para uma trilha de capacitações, de consultorias, de acesso ao mercado, com foco no desenvolvimento daquele negócio, daquela dor em específico. E nesse negócio você verifica que tem alguma dor que ela é perene a todos, assim? Todos participam do mesmo escopo ali? Eu acho que no varejo, não só de moda, mas no modo geral, é competir com os grandes players do mercado, né? Hoje, o cliente, ele faz uma compra e em 24 horas o produto ele tá na sua casa. Então, a dor do micro e pequeno empresário é como eu vou competir com esses players. Já quando a gente vai para o modo autoral, para a indústria, eu acho que a grande dor desse empresário é a mão de obra. Né? A mão de obra mais escassa, é a qualificação dessa mão de obra, é como fazer a gestão de pessoas dentro do seu negócio. Então a gente tem um pouco de diferença entre esses dois. No geral mesmo, é acompanhar essas mudanças do mercado e falar para o seu público-alvo, né? Ter uma noção do seu público-alvo, quem é o seu cliente. A partir dessa aplicação do diagnóstico lá para as micro e pequenas empresas, eu suponho que o empresário também, que está ali na frente de loja, né, tá tentando resolver os problemas do seu dia a dia, ele chega com uma ideia de tipo assim, o meu problema é X, eu não consigo tal coisa, e o diagnóstico mostra uma outra coisa, né? Você tem esse tipo de acontecimento?
Isso acontece muito. Muitas vezes o empresário, ele quer tratar a consequência como causa. Às vezes ele acha que o problema é financeiro, às vezes e o problema não é a precificação, né, é o estoque que às vezes, não gira. E por isso a grande importância de procurar o Sebrae, de procurar o diagnóstico, de entender para que ele não perca tempo, né? Uhum. Porque tempo é dinheiro. Quando o empresário ele consegue entender qual é a sua dor, ter os números, né? Ter os dados e tratar especificamente, ele ganha tempo Uhum. no seu negócio. Com certeza. Carla, quando você olha para as empresas lá que vocês estão atendendo na gestão dos projetos no Sebrae, consegue separar uma atitude que está fazendo as empresas evoluírem e uma que não está tomando isso e está travada? Consigo, Bruno. A cada 10 empresas que abrem um negócio, 6 fecham em menos de 5 anos. E o problema está no planejamento. Conhecer o mercado, conhecer o seu nicho, nichar, né? Muitas empresas elas querem vender para todo mundo, mas elas têm um produto para um público específico, elas iniciam um negócio sem conhecer o público, sem conhecer o cenário do mercado. Eu acho que esse é o grande diferencial da empresa, que ela consegue seguir com o seu negócio por um longo tempo, né? E daquela empresa que fecha antes ali dos 5 anos. E que também não se adapta, né? As empresas elas precisam se adaptar às mudanças do mercado. Tem empresas que elas conseguem seguir ali por 5, 10, 15 anos, mas não estão preparadas, não têm um planejamento para uma mudança no setor, como aconteceu, né, há 6 anos a pandemia. Muitas empresas fecharam porque elas não estavam preparadas, não tem como se preparar para uma pandemia, mas é preciso ter um planejamento para uma eventualidade, né, como essa. Quando você tem o planejamento é mais fácil você poder também reajustar o plano no meio do caminho, né? Tipo Com assim, é mais certeza. fácil mexer no planejamento do que não ter um planejamento, né? E estar com a mente aberta para mudanças e também buscar ajuda, né? Buscar uma consultoria, buscar um auxílio. Hoje, pensando no varejo de moda também, é uma coisa que você tocou inicial aqui no nosso papo, mas eu suponho que a presença digital também é algo que impacta diretamente no negócio hoje, né? O consumidor já tem acesso às diversas plataformas de venda online, né? Já tem esse conhecimento quando chega na loja, né? E qual que é o principal erro do varejista que ainda não leva em consideração esse tipo de processo de compra, né? Hoje o ponto de partida da jornada de compra, principalmente no setor de moda, é o digital, né? Hoje os influenciadores, eles lançam uma tendência, a gente já se identifica, a gente conhece o produto e nós vamos numa loja mais buscando uma experiência diferenciada. O lojista, o empresário que não está no digital, ele fica para trás com toda certeza. E o grande diferencial do pequeno empresário para os grandes players do mercado digital é a experiência do cliente. Então, o teu ponto de venda, a tua loja, ela vai ser um complemento, né? Você vai estar no digital, você vai vender ali no digital e o cliente ele vai na tua loja para ter uma experiência diferenciada. Então, é importante que o micro e pequeno lojista de moda ele esteja no digital, ele saiba se posicionar, ele saiba falar ali para o seu público, para o seu cliente, mas que também ele entenda que o ponto de venda e a experiência que ele vai gerar desde o atendimento lá no digital até a sua loja vai fazer a diferença para ele concorrer ali com os players do mercado digital. Você falou isso, a gente teve um papo aqui no Espaço Futuro com o Daniel Zanco, que é o CEO da Central do Varejo, inclusive a abertura da nossa segunda temporada aqui, quem não assistiu, assim que terminar o papo aqui com a Carla, vai lá ver o vídeo do Daniel Zanco, e ele fala muito isso, da experiência do consumidor quando vai visitar a loja. E eu acho que no varejo de moda isso é ainda mais impactante, né? Porque o varejo de moda ele trabalha com essa sazonalidade, a mudança constante, né? Tem sempre uma novidade, tem sempre uma coisa que é tendência agora, e isso tem que ser refletido também, além dos canais, na loja física, né? Claro, não é algo restrito do varejo de moda, né? Eu acho que todas as empresas, serviço, comércio estão investindo em experiência do cliente, mas principalmente para esse setor. Quando tu vai numa loja que tem um ambiente diferenciado,
que o vendedor ele te trata de uma forma diferente, que ele sabe o teu nome, que muitas vezes, às vezes eu vou numa loja um dia, eles fazem ali um cadastro rápido, eles mandam um feliz aniversário no meu aniversário. Opa, eu já lembro que tem alguma coisa, já quero lembrar ali daquela loja, tenho alguma coisa para comprar. Então, tudo isso faz a diferença. Você não precisa implementar uma plataforma de CRM muito grande para sua empresa, tá? Você pode começar com o WhatsApp Business, você pode começar até com um caderninho, anotando ali, a Carla foi na tua loja, comprou uma jaqueta, mas ela gostaria de uma camiseta e de repente ela não achou. Aquela camiseta, ela vai chegar daqui a 2 semanas, eu vou avisar para aquela cliente ali, mas eu não vou esperar aquela cliente voltar na minha loja daqui a 2 semanas, porque ela já vai esquecer, ela vai olhar aquela camiseta em outra loja. Então, assim, semana que vem eu posso mandar uma mensagem, olha, faltam 4 dias para aquela camiseta que você gostou aqui na loja, que combina com aquela sua jaqueta, que é super o seu estilo. O cliente, ele vai se sentir lembrado pelaquela loja, né? Então, isso vai te aproximar do teu cliente, vai gerar um relacionamento. E daqui a pouco, aquele cliente vai ser um promotor do teu negócio. Essas ações super simples fazem muita diferença, né? Eu, inclusive, tô aqui às vésperas de fazer aniversário e essas ações já começaram em algumas lojas que eu compro com alguma frequência, com alguma recorrência. E sempre me surpreende, sabe? De maneira positiva, assim, sabe? Mas que a gente sabe que hoje existam essas automações, existam esses processos que podem ajudar, né, a ser lembrado, mas a gente gosta de se sentir importante, né, Exatamente. para aquela loja. A gente sente esse pertencimento àquele ecossistema, né, que você faz parte. Tipo assim, Bruno, tá chegando teu aniversário, você ganhou um cupom de 10% de desconto na sua compra nesse mês, né? Eu acho isso super legal também. Hoje, se você pudesse definir uma ação que o pequeno varejista tá lá ainda meio perdido, assim, o que eu posso fazer para ajudar a melhorar nessa parte da digitalização do meu negócio? O que você diria que seria o primeiro passo, assim? Comece implementando um WhatsApp Business, use as ferramentas, as planilhas do Google. Carla, eu não vou implementar agora uma ferramenta CRM no meu negócio, eu não tenho essa condição, eu não conheço ainda do panorama do meu negócio o suficiente. Então, eu acho que você pode começar com pequenas mudanças, mas sempre alinhada a dados. Né? Olhe para o seu estoque, olhe para a recorrência com que aquele cliente compra na sua loja, qual o produto que mais vende, quantas vezes aquele cliente retorna na sua loja, né? Qual o seu ticket médio. Olhe, escute o seu cliente. Acho muito importante hoje em dia você escutar o cliente e não de uma forma muito robotizada, né? Façam perguntas que realmente façam uma diferença para ele e que a resposta vai fazer diferença pro seu negócio. Eu vou dar só um exemplo de algo que aconteceu comigo, nem foi relacionada à moda, mas a serviço. Eu e meu marido a gente treinava numa academia de bairro, uma academia mais menor, assim. E a gente sentia isso, né? De chegar na academia, do instrutor da academia dar o bom dia, já te conhecer, Essa conversar proximidade, contigo, né? dessa proximidade. E nós resolvemos treinar numa academia de rede, que ficava mais fácil ali para o deslocamento com relação ao nosso trabalho. E a gente chegou para se matricular nessa academia e a atendente, a recepcionista, falou assim: ai, vocês já treinam? A gente se sentiu super desvalorizado, assim, a gente, né, com No shape, com roupa né? da academia, no shape. A gente olhou assim e falou: nossa, mas é aquela coisa da pergunta tão automatizada que tu não entende que aquilo pode ter um impacto negativo. Essa pro falta teu de cliente, sensibilidade falta de de entender sensibilidade. o cliente, né? De entender quem tá ali na sua frente, que é o mais Exatamente. importante, né? Então olhe para ele, né? Enxergue quem tá ali na sua frente, escute e não faça perguntas robotizadas, né? Automatizadas. Existe um erro comum hoje que a gente acha que o posicionamento, se posicionar frente ao mercado, né? Se ter um direcionamento para sua loja pode ser algo sofisticado demais. Tem a pessoa que quer atender a todos os grupos, quer atender a todo mundo, quer fazer, né, dar certo de todas as maneiras. Mas esse posicionamento, às vezes, ele é necessário para que você possa ter um negócio mais rentável e lucrativo a longo prazo, né? Uhum. Como é que você vê hoje isso lá na gestão dos projetos? É preciso definir o nicho, né? As empresas, elas precisam entender quem é o seu consumidor. Quem compra naquela loja, quem é o teu perfil de cliente. Porque quem vende para todo mundo, Bruno, não vende para ninguém. Né? Quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Isso que a gente tem trabalhado muito aqui com as empresas que estão na jornada de moda conosco aqui no Sebrae. Para que elas entendam quem é a sua persona.
quem é o seu cliente, para que elas falem e se posicionem especificamente para esse cliente. Isso faz toda a diferença, tá? Quando você conhece o seu público, você consegue se posicionar de uma maneira mais assertiva. E a gente faz isso também olhando para os dados, né? Como a gente tinha na pergunta anterior ali que tu me fizesse. Olhe para os dados, olhe para o seu cliente, olhe para o seu negócio, e isso vai fazer toda a diferença. Carla, eu acho que o varejo de moda, ele é um pouco mais atípico que os outros porque ele trabalha muito com sazonalidade, né? Então, cada grande marca aí lança pelo menos 4 coleções por ano, né? Verão, alto verão, inverno, alto inverno, né? E tem as que vão subdividindo as categorias, né? Você acha que isso impacta na gestão do negócio de moda de uma maneira específica? Creio que o controle de estoque tem que ser algo um pouco mais seriedade, talvez, porque é diferente você comprar, sei lá, 5 geladeiras. A geladeira vai ser geladeira ainda ano que vem. A gente não sabe se a camiseta preta vai ser moda ano que vem, né? O que você acha que tem de diferença no setor justamente para essa sazonalidade? Tudo gira naquilo que a gente falou, em torno de você conhecer quem é o seu cliente. É importante que os micro e pequenos negócios estejam atentos às tendências, né? Por isso que a gente costuma levá-los também para São Paulo Fashion Week, Rio Fashion Week, eventos que lançam tendências aqui no Brasil e que eles estejam posicionados nesse cenário, entendendo aquilo que está sendo lançado como tendência, mas também que eles olhem para o seu público. O que sai mais na minha loja? O que o meu público mais usa? Porque às vezes não é só a tendência, eles precisam ter o produto direcionado que mais o público deles procura. Eu acho que eles têm que estar sempre atentos a isso. Os grandes players de mercado, eles olham mais para a tendência. O que está saindo mais? O pequeno empresário, ele tem que olhar o que faz mais diferença para o seu consumidor. Aí a gente volta nessa análise bem feita dos dados da sua empresa, né? Olhar os seus dados, qual é o seu público-alvo, tudo isso que você já falou. E para alguém que ainda não trabalha os dados de maneira estruturada, a gente sabe que tem muita gente que vai só na força do dia a dia, do cotidiano, né? Qual que você acha que seria o primeiro passo? Tipo assim, comece a estruturar a partir daqui. Começar no simples, né? Como eu tinha falado anteriormente. Comece olhando o que sai mais na sua loja. Comece com uma planilha do Google, por exemplo. Você não só precisa ter os dados, mas você precisa saber utilizar aqueles dados. Então, de repente, você buscar uma consultoria, né? Buscar alguém que te ajude não somente a como você vai obter esses dados do seu cliente, mas como você vai trabalhar. Qual o produto que mais sai na tua loja? Qual que é o ticket médio? Questão de renda também do teu público-alvo. Acho que esses são alguns dados interessantes. Alguns convidados também já disseram isso, dessa importância de, além de coletar os dados, que tem muita gente que fica também muito desesperado no meio do processo, né? Eu tenho dados, eu tenho que coletar os dados, eu tenho que saber e tal. E o que fazer com esses dados depois, né? Isso é o mais importante, né? Para você ter realmente direcionais sólidos para o seu negócio. Se quem ainda não consegue analisar os dados, quiser procurar a ajuda do Sebrae, o Sebrae tem aí unidades no Brasil inteiro e está pronto para atender o pequeno lojista e o pequeno varejista também, né? Exatamente. Ótimo. E hoje, Carla, a gente sabe que a tecnologia está aí no mercado disponível. Tem muitas formas de tecnologia disponíveis, né, para ajudar o pequeno varejista. Hoje, como é que você acha que o pequeno varejista de moda pode usar a inteligência artificial para ajudar ele a decodificar esses dados, para ajudar ele a impulsionar o seu negócio? Eu acho que ele deve utilizar, sim, a inteligência artificial, mas ele deve tomar muito cuidado para não automatizar tanto o atendimento. Porque hoje o que diferencia o pequeno negócio dos grandes players do mercado de varejo, de moda, é justamente aquele atendimento personalizado. E muitas vezes a gente usa a inteligência artificial, fica muito automático, né? Mensagens, a gente manda mensagens para o cliente de forma automática, sem personalidade, sem ter muito a ver com aquele cliente ou com o teu negócio. Então, acho que é uma linha muito tênue entre utilizar a inteligência artificial para a gestão do negócio, para a decodificação dos números, né, para a otimização de tempo, mas não perder a essência do feeling, do sentir ali o cliente, né? E talvez trabalhar também a inteligência artificial depois de trabalhar esses passos iniciais que você já tinha dado, né? Tipo assim, não adianta nada você não ter uma planilha com os dados desse cliente, você ainda não ter automatizado o
atendimento inicial ali pelo WhatsApp Business, que é uma coisa básica, né? E colocar tudo na IA, achar que a IA vai solucionar todos os seus problemas Exatamente. também não vai A acontecer IA assim, não né? é a solução para o seu negócio. Isso é Exato. certo. Então, Carla, Santa Catarina tem uma presença muito importante hoje no mercado de moda nacional, né? A gente tem aí indústrias aqui na região. Como é que você enxerga a importância do mercado de Santa Catarina nesse nicho? Olha, Santa Catarina é uma potência mesmo, Bruno, no que se refere ao mercado de moda. São mais de 106 mil empresas somente aqui em Santa Catarina, entre varejo de moda e indústria também. E esse mercado de moda é o que mais emprega. 23% dos postos de trabalho aqui em Santa Catarina são do varejo ou na indústria de moda. E um dado bem importante também é que 76% dessas empresas são comandadas por mulheres. Então, são mulheres que estão à frente dos seus negócios. São empresas que movimentam a economia do estado. A gente tem cidades, né, aqui de Santa Catarina, como Brusque, né, que são, a principal economia vem da moda. São João Batista, que é muito forte, né, no setor calçadista também. Então, a gente enxerga muitas oportunidades de inovação, de criação de marcas, né, dentro desse setor, dentro desse cenário aqui em Santa Catarina. São muitas oportunidades que tem ainda para moda se desenvolver no estado. Então, Carla, o varejo de moda que você acha que vai crescer nos próximos anos é o que mais usa tecnologia ou que sabe usar a tecnologia da melhor maneira para crescer o seu negócio? Com certeza aquele que sabe utilizar a tecnologia da melhor maneira, mas o principal, eu acho que a empresa que mais vai crescer no cenário da moda é aquela que sabe se posicionar. Aquela que conhece o seu cliente, aquela que se aproxima do seu cliente, aquela que usa os dados, né, do cliente a seu favor. Isso é o que vai diferenciar a empresa hoje. É aquela que está preparada para as transformações do mercado e é aquela que escuta o seu cliente e se aproxima dele. Porque começa nele, né, essa transformação. E no mercado de moda, o posicionamento é muito importante, né? A gente vê hoje muitas marcas que se colocam num nicho específico. Por que hoje você acha que o posicionamento no varejo de moda, ele é tão importante? Ele é o que diferencia mesmo o negócio, um negócio do outro? Porque cria uma conexão entre a empresa, a marca e o seu cliente. O posicionamento, ele faz a marca se aproximar do cliente. Quando a marca ela se posiciona e o cliente ele tem acontece esse rapport ali, né, entre a marca e o cliente, ele se identifica, é muito mais fácil você construir esse relacionamento e você vender mais, você ter uma recorrência de compra. Isso aconteceu muito, tá? Com as marcas que estão trabalhando com o Sebrae, que estão conosco nessa jornada. Elas conseguiram entender quem é o seu perfil de cliente, elas conseguiram entender para quem que elas vendem e elas começaram a se posicionar melhor e estar nos locais onde estão esse cliente. Né? Eu acho que também é muito importante isso, é se posicionar, se mostrar para o mercado. Essas marcas elas precisam estar em eventos onde estão esses clientes, eventos onde elas podem se lançar para o cenário não só de Santa Catarina, mas para o cenário nacional também. Tá? Isso que a gente tem feito muito com as marcas aqui. A gente tem 10 marcas somente aqui da Grande Florianópolis que vão desfilar no Santa Catarina Fashion Week agora em setembro. Olha que Né? legal. Elas tiveram, algumas dessas marcas já estiveram ano passado no desfile e esse ano vão estar também expondo, né? Mostrando ali o seu negócio para um cenário estadual. Também levamos algumas marcas para o Rio Fashion Week, vamos agora fazer uma missão para o São Paulo Fashion Week em outubro. Então, o nosso objetivo é que essas marcas se conectem cada vez mais com esses públicos, conheçam grandes players do mercado, troquem experiências também, né? Façam conexões. Isso faz toda a diferença para o sucesso de uma marca. Ótimo. O papel do Sebrae é ajudar as empresas a expandirem também os seus negócios, né? Expandirem a sua visão de mercado para justamente poder levar o seu conhecimento também para fora, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Santa Catarina tem muita gente criativa, né? E tem tanta coisa, tem tanta marca legal. Eu vi recente, uma cantora muito famosa veio fazer um show em Florianópolis e ela escolheu um vestido de uma estilista local para fazer o show, né? E eu achei isso tão legal, assim, porque também a valorização... É importante valorizar. Esse mercado local, né? Super legal. E uma dica para o consumidor, valorize os pequenos negócios, valorizem os negócios locais, porque isso faz
com que a tua região se desenvolva também, né? Compre do pequeno negócio. Eu sempre valorizo comprar do negócio local, do micro e pequeno empresário. É o Eu jeito da sempre dou gente ajudar a preferência. economia local a Exatamente. se desenvolver também e a gente Uhum. ter cada vez produtos de mais qualidade internamente, né? Exatamente. Carla, então agora chegando no final do nosso papo, qual que é o conselho final que você daria pro pequeno varejista que tá lá lutando com o seu negócio, ainda tá precisando crescer, precisando se desenvolver, que ainda não buscou o Sebrae, é o primeiro passo, né? Busca lá o Sebrae, se for aqui da Grande Florianópolis, a Carla vai te atender. Qual que é o primeiro passo, assim? Eu preciso X para conseguir... Expanda sua mente, né? Eu acho que tem muito empresário que ainda tá naquela, será que eu devo mudar? Inove. Inove. Eu acho que a inovação, ela não é direcionada só para grandes negócios, grandes empresas ou para startups de tecnologia, não. Micro e pequenos negócios, eles não só podem, como eles devem inovar. E comecem com um pequeno passo. Não sei, Carla, não sei qual é o primeiro passo que eu devo dar. Então busque uma ajuda, busque o Sebrae. A gente tá ali, aqui, quem é da Grande Florianópolis, nós estamos ali na agência, na Felipe Schmidt, a gente tem atendimento presencial. Então vá lá, tome um café conosco e a gente tem diversas soluções para o micro e pequeno negócio. A gente vai entender, vai escutar esse empresário, vai rodar um diagnóstico e vai trabalhar de uma forma personalizada para tratar aquela dor. E vai ter, a partir desse diagnóstico também, vai ter esse direcionamento de onde estão as falhas principais, né? Isso que a gente já tinha dito, para que ele possa ser mais assertivo na solução dos negócios dele. Exatamente, para que ele não perca tempo, né? Para que a gente trate diretamente na dor e também entenda quais são as oportunidades, né? Acho que através do diagnóstico a gente vê também quais as oportunidades daquele negócio expandir, não somente as dores. E para você que assistiu o nosso papo, que é microvarejista, deve também conhecer a Azucate, porque a Azucate é líder em soluções para o microvarejo brasileiro. Sabia que a gente tem mais de 120 mil clientes no microvarejo brasileiro? Nossa, Bruno, que legal. A Azucate é grandona. Então, se você assistiu esse papo, gostou, tem aí uma loja, ou conhece alguém que trabalha com moda e gostaria de conhecer um pouco mais, encaminhe o papo da Carla. Se você quiser conversar com ela, as redes dela também estão linkadas aqui na descrição do episódio, você pode ter acesso a ela. Deixe a sua pergunta no comentário e eu encontro você no próximo episódio do Espaço Futuro.